Alimentos ultraprocessados representam mais da metade das calorias que os americanos consomem, mas além de altamente viciantes, eles também são prejudiciais para a saúde. Eu não estou falando apenas dos mais óbvios, como rosquinha ou pizza. Muitos dos alimentos que consideramos saudáveis são, na verdade, ultraprocessados. Eu sou Mia DeGraff, editora executiva do Business Insider, e eu vou mostrar para vocês como identificar o que é um alimento ultraprocessado. Alimentos ultraprocessados são tudo aquilo que passou por alguma alteração antes de chegar ao mercado. Isso inclui enlatados, queijos e massas secas, por exemplo. Já ultraprocessados são aqueles alimentos que dificilmente veríamos na despensa de casa. Eles são caracterizados pela adição de substâncias que ajudam a prolongar sua vida útil, como conservantes e açúcares. Além disso, passam por diferentes processos, como a hidrogenação, com o mesmo intuito. Alguns exemplos são o refrigerante, o chocolate e os salgadinhos. O problema dos alimentos ultraprocessados, do ponto de vista nutricional, é que os processos pelos quais eles passam acabam destruindo aquilo que chamamos de matriz alimentar. Isso significa que os nutrientes presentes em sua forma natural passam por tantas alterações que são completamente destruídos. Ou seja, se eu pegar uma batata, fatiá-la e fritar as fatias em uma frigideira, a matriz alimentar dessas batatinhas ainda assim terá sofrido menos alterações do que as do supermercado. Essas batatas industrializadas são tão adulteradas e passam por tantos processos químicos diferentes para que durem mais tempo e sejam mais fáceis de armazenar, que como resultado acabam perdendo todos os seus nutrientes. Outro problema dos alimentos ultraprocessados é que eles têm pouca fibra. Quando os níveis de fibra do seu corpo estão todos normais, seu intestino automaticamente produz um hormônio chamado GLP-1. É esse hormônio que remédios de emagrecimento tentam replicar. Por isso, eles são chamados de análogos do GLP-1. Quando você consome muitos alimentos com baixo teor de fibra, o seu corpo interrompe a produção natural desses hormônios tão importantes para a autorregulação, que te ajudam a se sentir saciado por mais tempo e com menos vontade de comer. É por isso que eles são associados a comorbidades como diabetes, doenças do coração e obesidade. O National Institute of Health realizou um estudo em 2019 que foi muito importante para que compreendêssemos melhor os efeitos dos ultraprocessados. Alguns participantes só podiam consumir alimentos in natura e outros apenas ultraprocessados. A quantidade de carboidratos, fibras e açúcares ingeridos foi a mesma. E todos comeram à vontade. Ao final do experimento, foi constatado que os participantes que comeram ultraprocessados ingeriram por dia cerca de 500 calorias a mais que os participantes do outro grupo. Não é nenhum exagero afirmar que essa descoberta foi um grande marco. Esses resultados levaram os pesquisadores a concluírem que alimentos ultraprocessados realmente incentivam as pessoas a comerem mais. Outros estudos apontam que alimentos ultraprocessados também podem causar ansiedade, depressão e distúrbios de sono. Mas é impossível cortar esses alimentos por completo. Se você perguntar a qualquer nutricionista, ela vai dizer que também consome alimentos ultraprocessados. O segredo aqui é aprender a comer com moderação. A seguir, vamos ver alguns alimentos que consideramos saudáveis, mas que na verdade são ultraprocessados. Vamos começar com o suco. Ele é rico em vitamina C, antioxidantes, polifenóis e vários nutrientes benéficos para o coração e para o corpo. O grande problema é que o suco também é um alimento ultraprocessado, além de possuir uma quantidade baixíssima de fibra. Quando você espreme uma laranja, por exemplo, acaba descartando todos os nutrientes que fortaleceriam o seu corpo e extrai apenas o açúcar da fruta. Então, o que sobra é uma quantidade enorme de glicose que pode fazer os níveis de açúcar no seu sangue dispararem. Se você busca uma alternativa mais saudável, as frutas continuam sendo a melhor opção. É nelas que você encontra a verdadeira fonte dos nutrientes. Mas, acima de tudo, é só beber com moderação. Em seguida, temos as barras de cereais. Muitos consideram essas barrinhas saudáveis, por serem feitas de cereais como aveia, castanhas, frutas secas e sementes. E, de fato, esses ingredientes fazem bem para o coração e podem até ajudar na digestão. Mas o problema dessas barras é que elas contêm uma quantidade exorbitante de açúcar. Se você checar o verso da embalagem, verá que uma única barrinha pode conter mais de 15 gramas de açúcar, o equivalente a 4 colheres de chá. Se você for comer uma dessas barrinhas, eu recomendo verificar a tabela nutricional e se certificar de que ela tenha pelo menos 3 gramas de fibra, 5 gramas de proteína e menos de 10 gramas de açúcar. Outra alternativa é trocar as barras de cereal por uma porção de castanhas, o que vai te saciar por mais tempo e te dar mais energia.
ou você pode fazer suas próprias barrinhas caseiras. Um outro exemplo são as bebidas isotônicas, como o Gatorade. A ideia é que depois de um treino ou quando você estiver doente ou com sede, você tome uma bebida, tipo o Gatorade. Teoricamente, os eletrólitos presentes na bebida irão repor a água e o sódio que você perdeu. Mas, infelizmente, essas bebidas não são tão saudáveis quanto parecem, porque cada garrafa contém mais açúcar, adoçantes e corantes do que qualquer outro ingrediente na composição. Elas também possuem dextrose, um substituto do açúcar, que aumenta os riscos de diabetes e obesidade. Se você não for um atleta ou não estiver pingando de suor depois de um treino intenso, provavelmente não vai precisar dessas bebidas. Beber bastante água e manter uma boa alimentação já são suficientes para repor o que você precisa. Mais adiante, temos os alimentos sem glúten. O problema desses alimentos é que, assim como os outros, eles também são ultraprocessados. Eles costumam substituir o glúten por ingredientes ricos em amido, como a tapioca, a farinha de arroz e o amido de milho, que podem afetar os níveis de açúcar no seu sangue. A menos que você tenha alguma condição, como a intolerância ao glúten, não há justificativa médica para cortar esse ingrediente da sua dieta. Mas se mesmo assim você for comprar um produto sem glúten, leia atentamente o rótulo e faça escolhas conscientes. Verifique a quantidade e os tipos de açúcares e amidos presentes. E, a partir daí, decida que outros itens irão acompanhar esse alimento na sua refeição. Isso pode te ajudar a contrabalancear os tipos de açúcar e amido presentes nesse ingrediente. Carnes frias, como embutidos, também são ultraprocessados. Elas podem ser ótimas no café da manhã, com altas doses de proteínas, zinco e ferro. Mas também apresentam níveis elevados de gorduras saturadas e sódio. Em 2015, a OMS reconheceu que carnes ultraprocessadas são cancerígenas. Isso inclui os frios. Na fabricação de carne ultraprocessada, é comum injetar um composto chamado nitrito ou nitrato, para que o produto dure mais e fique estável. No seu corpo, esses compostos se transformam em algo chamado NOC, que pode danificar o DNA e as células do seu intestino, aumentando o risco de câncer coloretal. Mais um alimento no rol dos ultraprocessados são as carnes vegetais. Um ponto positivo desses ingredientes é que eles eliminam naturalmente uma substância muito comum nas carnes vermelhas, chamada Heme, que pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Só porque algo é à base de planta não significa que ela seja saudável. O açúcar, por exemplo, é de origem vegetal. Muitos desses alimentos recebem altas quantidades de sódio para ganhar sabor. Por causa disso, eles acabam ficando excessivamente salgados. A melhor forma de saber se é seguro comprar um produto industrializado ou não é lendo o rótulo. O que os nutricionistas fazem é usar as porcentagens como parâmetro. O ideal é menos de 5% para ingredientes nocivos e mais de 20% para ingredientes saudáveis. Então, prefira alimentos com mais fibra e menos sódio, açúcares adicionados e substâncias químicas fora do comum. E fique atento aos jargões. Por mais que a embalagem de um produto traga a informação de que ele foi feito com frutas de verdade, a quantidade de açúcar nesses alimentos costuma ser bem maior do que da fruta em questão. Além disso, existe uma diferença entre alimentos que têm uma certificação de cultivo natural, que são regulamentados, e aqueles que se auto-intitulam como orgânicos ou naturais. O que não quer dizer nada. Por falar em orgânico, esses tipos de alimentos possuem muitos benefícios, mas ser orgânico não é necessariamente o mesmo que ser saudável. Se uma barra de chocolate possui açúcar orgânico, isso não o torna mais saudável. E para terminar, só porque algo alega ser natural, isso não quer dizer muita coisa. Os termos natural e saudável não são regulamentados. Esses termos técnicos não passam de uma estratégia de marketing cuidadosamente elaborada por empresas alimentícias para atrair o consumidor. Essas empresas gastam aproximadamente 7 bilhões e meio de dólares por ano em propaganda nos Estados Unidos. Isso equivale a 440 milhões de dólares por mês. Só para você ter uma ideia, é como se eles fizessem o filme Avatar, O Caminho da Água, que é o filme mais caro já feito na história do cinema, uma vez por mês, todo mês, durante o ano inteiro. Mas por que as empresas estão apostando tanto nos ultraprocessados? Simples, porque é mais barato substituir os ingredientes como a manteiga e o açúcar por equivalentes como o óleo de palma e o xarope de milho. Além disso, as políticas do governo facilitaram significativamente a produção de alimentos ultraprocessados.
ao mesmo tempo que dificultaram o crescimento de pequenos negócios e fazendas. As corporações que produzem ultraprocessados recebem subsídios do governo, enquanto fazendas privadas precisam se autossustentar. Pode ser que a forma como ultraprocessados são consumidos nos Estados Unidos sofra uma mudança. Em 2025, o governo americano emitirá novas diretrizes alimentares, o que acontece a cada 5 anos. E, no momento, eles estão conduzindo um estudo extenso para investigar os tipos de substâncias químicas utilizadas nos alimentos ultraprocessados. As empresas estão de olho nesse estudo e preocupadas com o que pode acontecer, porque os resultados podem ter um grande impacto sobre a forma como os americanos se alimentam. Se eles substituíssem um único item de comida ultraprocessada por um alimento saudável todos os dias, já seria o bastante para que os lucros dessas empresas caíssem em 7%, o que é muito dinheiro. E se mantivessem esse mesmo ritmo e adotassem uma dieta mais saudável de vez, provavelmente levariam essas empresas à falência. Tá, falar de Gatorade me deu vontade de dar um gole. Eu vi um ali em cima e fiquei tipo, ah! Ah. Tá, ok.